Irmãos, aleluia. Bom ter cada irmão presente. Antes de ministrar a palavra, gostaria de estar fazendo um convite mais relacionado aos meninos, né? Porque a pastora não vai poder me acompanhar. Mas sábado agora, irmãos, em Nova Trento, o pastor Christian vai estar realizando um evento lá, ok? Vinde às Águas, mais ou menos isso. Não recordo bem agora, irmãos. Mas é um evento, aniversário da igreja dele, isso. Ele convidou este que vos fala, pastor Maclodes, a galerinha lá, né? A galerinha que você já conhece, né? Pastor Alex Villanova e mais alguns irmãos lá. E a gente vai estar lá, irmãos, no sábado agora, que eu não lembro o dia 15, é isso? Alguém me socorra de calendário? Não? Mas é sábado agora, tá? 12 é sábado, então, ok? Então, dia 12, quem puder me acompanhar, eu não gosto sozinho, eu tenho medo. Tá bom? Então, se algum dos irmãos quiser se voluntariar e ir lá comigo, eu ficaria contente com a presença dos irmãos. Começa às 19, termina às 21 horas, se não me engano, tá bom? Vai ser vários pastores lá, enfim, cada um vai ter um momento de palavra. E se Deus assim nos permitir, a gente também vai ter. Por favor, alguém? Então, se os irmãos se sentirem, se as irmãs liberarem alguns maridos, por favor, para me acompanhar, ok? Vamos só nós meninos, ok? Então, a gente vai estar se organizando durante a semana aí, vamos ver se vamos com um ou dois carros, a gente vê daí, tá bom? Eu gostaria da companhia dos irmãos, alguns pelo menos, ok? Para estar junto lá com a gente, tá certo? Então, vamos estar ministrando a palavra dos irmãos. Acho que eu já ministrei isso aqui há um tempo atrás, irmãos, mas tem coisas que eu penso que nunca podem sair, irmãos, da nosso cardápio, vamos chamar assim. E uma delas é a questão da batalha espiritual, ok? Vamos falar sobre Efésios, talvez um texto muito conhecido, talvez o que mais fale de batalha espiritual na Escritura, que é o texto de Efésios 6, capítulo 10. Obrigado ao irmão que trouxe água. Vamos estar lendo, depois falando algumas coisas a respeito desse texto. Glória a Jesus. Todos acharam? Efésios 6:10. Posso ler? Lerei. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tá? É do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Irmão, se há 2000 anos Paulo já disse que o mundo era tenebroso, que dirá agora, né, irmãos? Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Você já percebeu quantas vezes ele fala a palavra firme? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Parece que ele dá uma ênfase, né? Tomai sobretudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Isso aqui imagina não sabe o que é, tá? E orai em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, irmãos, ok? Como eu disse a vocês, eu acho que eu já há algum tempo atrás eu ministrei sobre isso, mas faz tempo, né? Mas essas coisas têm determinados assuntos na Escritura que eles não podem seguidamente, mas tem que estar sendo lembrados
em vista ao tempo que nós vivemos, né, irmãos? Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Você não pense que o diabo está fazendo isolamento social. Tá? Não pense que ele está no inferno trancado com medo do corona. Ô pastor, mas quem sabe ele pegou corona e morreu. Não morreu. O diabo, assim como nós, né? A nossa carcaça exterior, ela está morrendo, não tá? Já percebeu que a carne está morrendo? Né? Com o passar do tempo, né? Talvez os mais jovens não sintam isso, né? Mas eu estou sentindo que ela está morrendo, né? Porque é um processo natural do ser humano, ok? Mas se você quiser constatar, faz o seguinte: você fica 3 dias sem banho. Você vai perceber que a tua carne, ela morre, entendeu? Vai ter algumas regiões onde parece que vai morrer mais cedo. Às vezes, às vezes a minha esposa diz que eu morro pelos pés. Né, Jaque? Mas o diabo, como ele não tem a carne, ok? Ele é um ser imortal. Ele não tem a carne para enfermar, ele não tem a carne para pegar o corona. Então ele não morre. Ok? E ele também não faz isolamento social. Eu acredito, irmãos, que nesse tempo de enfraquecimento da igreja, de sensibilidade da igreja, eu acredito que é um dos tempos que ele mais está trabalhando. Concorda comigo, não? Baseado na Escritura, porque em 1 Pedro 5,8, Pedro relata um texto muito interessante. Ele compara o diabo a um leão. Lembra desse texto, não? Porque o inimigo, 1 Pedro 5,8, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Você já viu o Discovery, não? Você viu quando ele, por exemplo, quando o leão está cercando uma manada de búfalo, por exemplo? Búfalo é um bicho perigoso, irmão. É um bicho extremamente agressivo. É um bicho perigoso. E o leão sabe disso. Mas o que o leão faz, irmãos? Como que ele escolhe na manada? 2 coisas. Ou ele escolhe o mais fraco, ou um velho, ou um bem jovenzinho ali, que não tem fraqueza, ou ele pega alguém debilitado. Ou uma segunda estratégia de caça do leão, ele isola um. Ele separa um. E aí pode ser jovem, porque aí eles pegam ali em 2, 3, já era. Entendeu? Por que Pedro fala isso, irmãos? Porque é um conceito de batalha espiritual. Então, nesse tempo onde as pessoas estão se isolando, nós falávamos sobre isso essa semana, né? Nesse tempo onde as pessoas estão se isolando socialmente, isso é um prato cheio para Satanás, irmão. É um prato cheio. Então, num tempo de enfraquecimento da igreja, irmãos, é um prato cheio. Então, esse é um dos tempos onde Satanás mais tem atacado a igreja, a não igreja, entendeu? São tempos onde nós estamos vivendo esse presente, ok? Então, por isso que esses assuntos, irmãos, batalha espiritual, discernimento sobre isso, irmãos, é um assunto que nunca pode faltar na igreja, irmãos, entendeu? Porque um dos equívocos da igreja é pensar o seguinte, ó, eu já ouvi isso algumas vezes. Não, eu sou de Jesus e nada mais. O diabo não chega perto de mim. Da onde tiraram essa ideia, irmãos? Da onde tiraram? Não existe isso. Mas um detalhe que eu ensinei para vocês já há algum tempo, que eu aprendi de um pastor, que eu não sei quem foi, mas ali, ó, isso não vai me atrapalhar aqui na minha linha de raciocínio, mas eu acho que não, vamos pela fé. Mas só para você entender, irmãos. Lá no final, lá no versículo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que? Irmão, Paulo está vendo, ele está preso, quando ele está escrevendo essa carta, irmãos, ele não está de colônia de férias. Ele está preso em Roma. Então o que Paulo descreveu ali? O que você lembra quando ele descreve aquilo ali? Ele está vendo um centurião. Aquela armadura ali, ó, é um centurião romano, tá? Ele não está tirando algo da imaginação. Ele tá vislumbrando um soldado romano, talvez estivesse de guarda
de guarda, sentinela. Talvez tivesse Paulo, talvez, não sei. E ele olha aquela vestimenta daquele soldado que está preparado para a guerra, né? E o que ele faz? Que isso? Não atuar. E ele olha aquele soldado que está com aquela vestimenta preparada para a guerra, ok? E ele transfere isso para o mundo espiritual, tá? E aí eu quero falar sobre a espada. Você lembra aqueles árabes, né? Os árabes tinham aquela espada longa e comprida, ok? Tipo uma espada ninja, né? Lembra disso? Por que assim uma espada longa e comprida e fina? Porque normalmente eles guerreavam em cima de cavalos. Os árabes usavam muito cavalo na guerra. Então o que você precisa? Um instrumento comprido, né? Para você, tipo, foicear assim, entendeu? Mas a infantaria romana não adotava os cavalos como estratégia de guerra. A grande maioria. Eles tinham... E o exército romano era algo incrível, irmãos. Quando se estuda sobre o exército romano, tem táticas que até hoje são copiadas ainda. E a espada dos romanos, sabe como é que era? É a curtinha desse tamanho assim, ó, de 30 a 40 centímetros. Qual é o indicativo disso, irmãos? De uma batalha olho no olho. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Por isso que ele descreve a espada. Entendeu? Aí o crente diz, não, meu negócio é Jesus, não tem nada a ver com o diabo. Ele não está entendendo muito bem. Nem quem é, nem quem o diabo é, nem nada disso. Você precisa de... Entendeu? Ah, não, eu não quero mexer com essas coisas de diabo. Também não funciona isso. não funciona, não é bíblico, não é dessa forma. Porque se não fosse dessa forma, não haveria essa descrição aqui. Irmãos, olha quantos textos na Escritura refletem batalha espiritual. Quantos? Entendeu? Então isso é uma coisa diária, constante. Cada dia. Eu lembro quando a gente fazia os retiros na Igreja Batista, a pastora Sabrina, que era líder de intercessão, quando a gente ia começarmos a intercessão, de qualquer encontro, de qualquer retiro, ela fazia sempre essa oração de revestimento com todos os detalhes. E a gente fazia todos os gestos, todos os rituais. Pastor, isso é religião. Não, cara, isso é discernimento. Entendeu? Ela nunca deixava passar em branco, irmãos. Às vezes a gente fazia até meio desanimado, assim, sabe? Que já tinha feito tantas vezes. Mas é errado isso. Entendeu? Eu acho que a gente deveria revestir isso aqui toda manhã, ainda que não faça os gestos, mas revestir, entendeu? Porque a gente está exposto a Satanás, irmão. Entendeu? Não caia nessa história, irmãos. Já disse umas 4, 5 vezes para você, eu repetir. Não caia nessa história de que o diabo é burro, de que o diabo é um otário, de que o diabo é não sei. Não vejo nenhum texto na Escritura dizendo isso. Paulo diz ao contrário, diz para tomar cuidado com o quê? Com as astutas. Lembra do Chapolin Colorado? Não contavam com a minha astúcia, então. O que é astúcia, irmãos? É algo projetado, é algo bem arquitetado. Entendeu? Então não caia nessa história que o diabo é burro, porque o diabo é isso. Não tem nada escrito na Escritura quanto a isso. E a gente não está aqui engrandecendo Satanás, de forma alguma. A gente está trazendo a realidade. Entendeu? Por quê? Porque aí a gente fica preparado. Vocês entendem isso? Então esses assuntos como batalha espiritual, essas coisas assim, irmãos, tem que estar sempre vivos na nossa mente. De fato, nós temos um inimigo a enfrentar, irmãos. E o inimigo não é a sogra, não é o sogro, não é o... Entendeu? Não. O inimigo é Satanás e seus demônios caídos. E é gente, irmão. É gente que não acaba mais. Um terço dos anjos caiu, irmão. Irmãos, é demônio que é o fim do mundo. Tem um demônio para cada crente, eu acho. Eu acho que mais, né? Eu não tenho os números, irmão. A Bíblia não relata. A Bíblia só diz que foi um terço de anjos que caiu. Agora eu não sei. Ok? Então, para a gente ter fundamentado isso na nossa mente, ok? Para a gente estar sempre preparado, irmãos. Ok? Eu não gosto, irmãos, de espiritualizar tudo. Tá? Em São João a gente tinha um irmão muito querido, por sinal.
Mas, irmãos, vira e mexe, ele estava esfolado de moto. Vira e mexe, estava com o braço assim, desse jeito. E aí ele chegava na minha oficina lá, ele era cliente meu, né? Aí ele chegava na oficina e dizia, irmão, o diabo tá doido comigo, caí de moto de novo. Aí ficava assim. Aí o dia ele esperou, ô irmão, será que não é tu que tá andando muito ligeiro? Entendeu? Porque uma coisa, irmãos, é você andar de moto e outra coisa é você pilotar a moto, né? Piloto de moto, acho que é só o Douglas. Nós tudo o resto andamos de moto, né? Olha lá, eu só sei andar de moto, irmãos, sei pilotar. E esse irmão também não sabia pilotar, ele sabia andar, entendeu? Esses dias o irmão, aqui presente, né? Tava na 282 e ele tava olhando, por que que tava olhando mesmo? Tava, como é que era o nome do carro? Um Jaguar? Então, eu tava olhando pro Jaguar, né? Assim, quando ele viu ou quando ele não viu, a fila parou. E o que deu? Bum. E aí, mas graças a Deus que esse irmão, que é o Douglas, né? Ele não veio pedir oração para mim que o diabo estava doido com ele. Eu ia dizer, não, irmão, você está distraído no trânsito, que o trânsito foi feito para a gente olhar para frente, né, Jaque? Não foi feito para olhar para o Jaguar do lado, né? Então, não dá para espiritualizar tudo. Entenda bem, ok? Não dá para espiritualizar tudo, tá? Mas muitas coisas, de fato, são oposições de Satanás. Muitas coisas, tá? Muitas delas do nosso dia a dia, né, são de fato oposições, tá? Porque que foi? Aquela barbeiradinha da mulher, aquelas coisas também não é o diabo não, tá? Essa é distração. Tá bom, irmãos? Mas vamos lá, vamos continuar, tá? E muitas vezes, irmãos, essa dificuldade das pessoas de fora da igreja e de dentro da igreja acreditarem no diabo, né? Vem no caso de uma figura folclórica, né? Que foi criada muitas das vezes, né? Que é a figura do diabo, né? Como é que você imagina o diabo? Eu imaginava ele, até eu conhecia a escritura, um camarada vermelho, né? De chifre, rabo, com aquele tridente que ficava cozinhando as pessoas dentro do caldeirão que elas iam caindo, né? Irmão, isso é uma figura folclórica, isso não, sabe, uma figura extraterrestre, uma figura... Não é desse jeito não, irmãos. Eu não sei se ele tem rabo, se ele tem chifre, se ele tem tridente, se ele tem caldeirão, eu não sei, nem quero saber. Mas isso foi assim, figuras que foram sendo criadas, ok? Mas que na verdade tiram o foco da realidade. O diabo não é dessa forma, normalmente não se apresenta dessa forma, tá? O problema, irmãos, é que onde é que tá aqui? O problema é que a gente tem na mente o diabo só como gadareno. Anotou? Vamos ler a história de gadareno só para a gente pontuar aqui. Marcos 5, é isso? Vou ler para você. Essa aqui, irmãos, a gente entende que o diabo é esse aqui, né? Marcos 5, onde é que está aqui? Mateus, Marcos, Lucas. Marcos 5, eu vou ler bem para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui é uma forma, tá? Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Garazenos, ou Gadarenos, dependendo da versão, tá? É a mesma coisa. Descendo ele do barco, Jesus saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. O que é um possesso de espírito imundo, irmãos? Endemoniado. É alguém que tem um espírito imundo, né? Não é que ele não toma banho, irmãos. Não é esse tipo de imundo. É um ser caído que absolutamente afastado de Deus. Um dia alguém me perguntou assim, e eu acho que eu respondi certo. Ele perguntou assim, pastor, por que os anjos não tiveram lugar de arrependimento? Não é uma boa pergunta, irmãos? Eu fiquei, puxa, que pergunta. E aí eu fiquei pensando. Pensei uns 3 dias e meio, mais ou menos. Não pensei tanto. E eu disse para ele, a conclusão que eu chego, irmãos, é que porque eles pecaram num ambiente perfeito. Esse é o meu discernimento. Correto? Será? Porque eles viram que nós ainda não vimos. Se Deus quiser, um dia veremos.
Isso. Eles estavam no ambiente perfeito. Você acha que no céu tinha fofoca que nós temos dentro da igreja? Não tinha. Você acha que um anjo... Você não sabe o que o anjo fez. Não tinha esse negócio. Entendeu? Ô pastor, o anjo... Ô pastor não. Ô Deus, o anjo fulano de tal me espetou lá com a espada. Não tinha esse negócio. Porque o céu é um ambiente perfeito. Estavam na presença de Deus. E, mesmo assim, eles pecaram. Então, por isso que eu entendo que eles não tiveram chance de arrependimento. Por isso que o sacrifício da cruz não alcançou eles. Porque eles estavam no ambiente perfeito e pecaram. Como Adão e Eva. Moços, Adão e Eva fizeram um pecadinho só. Por quê, irmão? Porque o ambiente era perfeito. Já as pessoas, se nós cometêssemos um pecado, irmãos de Deus, nós estávamos arrombados, né? Graças a Deus que não é assim, porque o nosso ambiente não é perfeito. A igreja não é perfeita, o mundo muito menos, a nossa casa não é perfeita, nós não somos perfeitos, né? Por isso que a misericórdia de Deus, ela nos tolera. Um dia eu escutei um pastor dizer, né? Deus não nos leva na justiça, Ele nos leva na misericórdia. Hã? Isso. Aí o homem que não se corrige com a correção, a Bíblia diz em Hebreus que nem a cruz nos surte mais resultado. Entendeu? Então por isso que eu acredito que os anjos tiveram oportunidade de arrepender. Por isso que eles são chamados de espíritos imundos. Sem salvação. Sem possibilidade de arrependimento. E algumas pessoas, isso não é uma conta matemática. Nem todas as pessoas ficam possessas, de fato. Entendeu? Algumas sim, outras não. Outras só ficam sob a influência. Isso é muito... Irmãos, isso não é uma conta matemática. Isso é muito impreciso. Isso é muito relativo. Boa palavra. Entendeu? Não dá para você cravar. Tá? Mas esse aqui, no caso, é um camarada, de fato, que ele se tornou habitação de demônios. Os espíritos malignos entraram dentro dele. E não era pouco. Irmãos, cá para nós. Só um parênteses aqui. O que você acha que leva um ser humano a se tornar um pedófilo? Quem que você acha que é? Coisas assim que ultrapassam o normal, o natural, são influências diretas de demônios. Eu lembro, irmãos, que alguns anos atrás, eu peço perdão, não gravei, tá? Mas alguns anos atrás houve uma rebelião num presídio lá para cima, lá no Rio Grande do Norte, no Ceará. Rio Grande do Norte, né, filho? Alguma coisa assim. Irmãos, quantas decapitações houve lá? 24, se não me engano, irmãos, decapitações. Houve uma briga interna entre os presos lá, né? Eles eram muito amáveis, muito queridos uns com os outros, né? Então, aí eles se desentenderam um pouquinho lá e não foi só o fato do camarada matar, ele decapitava. Isso extrapola o normal. Isso não é normal. Porque você pegar um corpo morto e decapitar, isso não é normal. Você lembra aquela empresária daquele empresário? A empresária do empresário. A esposa do empresário da Yoki? Foi a Yoki, né? Yakisoba? O que ela fez? Você lembra o que ela fez? Ela pegou o cara, cortou os membros, entendeu? Cortou os braços, botou dentro de uma mala e carregou o cara prédio abaixo. O que é isso, irmãos? O marido dela. Aquele sim podia dizer, estou dormindo com o inimigo. Entendeu? Porque é uma coisa que extrapola. Porque uma mulher ali, irmãos, o que é o normal? Não normal, mas aceitável. Né? A mulher numa crise de ciúme ali, pegar uma arma ali, dar um tiro no cara, passa. Pode ser uma reação. Entendeu? Não estou incentivando ninguém. Eu estou aqui, entendeu? Não, tá, não tô. Mas eu tô falando de coisas normais e coisas que extrapolam. Agora, uma mulher, entendeu? Porque é o marido, gente. O cara fica pensando naquela mulher. Porque não é fácil você decepar os membros de um ser humano.
Ela usou uma serra. Pensa, irmão, não é um boi. Não é um animal. O cara é o ser humano que dormia com ela. Aí no cara, na cabine da mala, e foi cortando as partes do cara. Cara, isso é demônio. Isso é demônio. Não tem outra explicação. Então essas coisas que extrapolam ao normal são demônios. São pessoas habitadas por demônios. Não são todos os casos. Às vezes é sem vergonhice. Não são todos os casos, mas muitas pessoas, após cometerem uma atrocidade, elas dizem assim: eu não me lembro de nada do que eu fiz. Isso. O maníaco, eu contei para vocês um dia. Ele chamava maníaco do parque, né? Foi apelidado, né? Ele foi estuprado na infância. Tá? Então ele criou uma revolta natural com toda mulher. Lembra? A mãe dele engravidou muito jovem ainda e acabou tornando a casa dela um prostíbulo, assim, né? E num dos clientes ali, enquanto a mãe fazia o programa, tinha uma outra pessoa junto com o cara e ele viu um menino, 5, 6 anos, e estuprou o menino. A partir dali ele gerou um ódio da mãe. Então o que ele fazia? O ódio deu espaço ao demônio. Então, depois, como é que ele escrevia? Ele disse que ele sentia um calorão dentro dele. Entendeu? Uma coisa assim, fora do normal, calorão. Como se fosse a minha esposa descreve como menopausa, mas é outra coisa. Ok? Mas ele descrevia um calorão, eu ouvia vozes, e ele simplesmente passava e atirava numa mulher, de forma aleatória. Isso é demônio, irmãos. Porque o que me leva a dar um tiro numa pessoa que eu nem conheço? Eu nem sei o nome. Isso é demônio. Entendeu? Então essas coisas que extravasam ao normal, que não são uma reação pautada numa, entre aspas, normalidade, isso é demônio. Isso é descaracterização total do ser humano. Entendeu, irmãos? Então, isso são espíritos do mundo. Mas vamos lá. Dá para entender, irmãos? E mais outras coisas, assim, mas eu não gostaria de falar agora, porque sem hora. Não é 100 hora, é 100 horas. Ok? Então, deixa eu continuar lendo ali. Vamos lá. 8 horas? Tá. Ô, Cami, quando é 8h20, tu faz um sinal para mim. 8h25, dá um sinal para mim. Não tá dando? Tá. Obrigado. Então, vamos continuar, galera. Então, entendeu o que é um espírito imundo? Nem sempre o ser humano se torna habitações, mas algumas vezes acontece. E esse cara aqui era um caso extremo, né? O qual morava nos sepulcros, irmão. Pensa em alguém morando no cemitério. Você acha normal isso, irmão? Cara, morar no meio dos túmulos, dos cadáveres, isso não pode ser normal. Você já viu morador de rua morar em cemitério? Não vê, né? Não vê, né? Porque hã? Né? Então é uma coisa assim que extrapola o normal, né? O qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeia. Cadeia é corrente, tá, irmão? Podia alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso, agora escuta isso aqui, ó. Preso com grilhões, né? E cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém podia subjugá-lo. Mas como é que é o nome daquele homem que tem as mãos compridas, as unhas compridas assim? Wolverine? Isso aqui é o Wolverine, irmão. Né? Não é que ele tinha um alicate e cortava as cadeias ali. Não, irmão. As pessoas tinham medo dele. Então, certo, pegava nos 15, né? Acorrentava ele, mas não adiantava. Quando o espírito vinha, ele era tomado de uma força sobrenatural e ele arrebentava as correntes, as cadeias, tudo, irmão. Entendeu? Não era o Wolverine, não. Tô brincando. A força, a violência dele, né, irmãos, era algo fenomenal, né? Uma vez eu me lembro, irmãos, no retiro, eu era metido a caça-fantasma, né? Até hoje, de vez em quando, né? E nós estávamos num retiro, irmãos, e caiu um rapaz possesso. Mas o Douglas, pensa um homem grande e um homem forte. Irmãos, o pescoço dele é que assim, ó,
acho que ele era pedreiro, alguma coisa assim, é um rapaz moreno, não era muito alto, assim, um pouquinho mais alto que eu, mas ele de largura, sabe? Um camarada, os ombros dele que assim, tinham umas montanhas aqui, ó. Eu disse, Jesus amado, se esse homem se solta aqui, ele quebra nós tudo, vira tudo, né? Eu disse, Senhor, bota umas cordas bem fortes nele, sabe? Porque não é uma batalha natural. Eu franzino assim, né? Olha o meu muque, irmão. Irmão, a minha perna dava o braço dele. Um camarada muito forte. Um morenão assim, que ele pancada, sabe? Disse, meu Deus do céu, se esse cara fizer um alvoroço aqui, ele joga nós tudo pra cima, assim. Mas graças a Deus, Deus estava ali conosco, né? E eu franzininho daquele jeito. Só uma hora que eu olhei para ele assim, olhei para o tamanho do braço dele e disse, meu Jesus amado. Mas são coisas assim que a gente experiencia, a gente vai vivendo, para a gente entender, irmãos, que não é uma batalha natural. Entendeu? É uma batalha espiritual. Não é algo... Irmão, se aquele cara me pega numa esquina, ele me parte em 3. Se eu não conseguir correr dele, ele me parte em 3. Mas como não é algo físico, é algo espiritual, entendeu? Tem jeito no negócio. Você entende isso, irmãos? Uma batalha. Todos nós precisamos estar preparados para esse tipo de batalha. Ah, mas o meu ministério não é a libertação, mas tem uma série de circunstâncias. Talvez você não tenha propriamente o chamado de libertação dessa forma. Tá? Mas a militância espiritual precisa ser na tua vida, irmãos. Assim como é na minha, você precisa ter discernimento sobre essas coisas. Vamos lá. Meu Deus, estou me detendo aqui e vou espichar muito. Tá, onde é que está aqui? Nem as cadeias podiam prendê-lo, pois, versículo 4. Pois, tendo sido, já ali, 5. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, tá vendo? Olha só aqui. Então, esse aqui é um extremo de uma possessão, ok? Esse aqui é um caso, normalmente a gente pensa que endemoniado é só assim. Entendeu? Mas não é. E se eu dissesse para vocês que tem um caso na Escritura onde o diabo diz verdades? Você acredita nisso? Não. Vamos ler esse texto? Aí você vai ver uma forma totalmente diferente de demônio. Nós vimos esse, né? Sabe aquele negócio assim? Arrebentando cadeia, batendo todo mundo. Esse é o gadareno. Mas você já viu o diabo que se traveste de bonzinho? Vamos lá. Onde é que está aqui? Atos. O texto lá da menina lá. Onde é que eu botei aqui? Ah, tá. Atos 16, 16. Atos. Onde é que está Atos, irmãos? Mateus, Marcos. Atos 16, 16. Vocês já viram a história daquela menina, não? Aqui, ó. 16, 16. Ok? Aqui, ó. Agora, tá Paulo e quem aqui, irmãos? Paulo e Silas, é isso? Eu não lembro quem ela era dupla aqui, mas era 2, tá? Não, Timóteo. Era Paulo e Timóteo, tá? Aqui, ó. Agora escute esse texto. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito em letra minúscula. Paulo e Silas? Mas dali Paulo leva consigo a Timóteo. Pronto. Ah, tá. Muito bem. Muito bem. Então é Paulo e Silas. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, agora escute isso, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Agora escuta o que ela diz de Paulo e Silas, ou Paulo e Timóteo, ainda estou na dúvida. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que ela disse. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que tem de mentira nisso? Paulo e Silas, ou Paulo e Timóteo, ou Paulo quem for, eram homens de Deus. Eram homens de Deus. Estava anunciando a salvação. Onde está a mentira aqui? Nenhum lugar. Onde está a maldade aqui? Nenhum lugar. Onde estão os urros aqui? Nenhum lugar. Onde estão a quebra de cadeias? Onde está o sepulcro aqui? Nenhum lugar.
E aí você continua lendo o texto, e ele diz assim, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Paulo começou a se incomodar com aquilo. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, com letra minúscula, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. O que Paulo fez aqui, irmãos? Um exorcismo. Uma libertação. O que aquele demônio, travestido de bonzinho, estava fazendo através daquela menina? O que ele estava tentando fazer que Paulo teve o discernimento? Ele estava tentando exaltar Paulo e Silas, ou Paulo e Timóteo, ou Paulo não sei quem, para que eles ficassem, uau, nós somos os caras mesmo. Tá vendo, irmãos? Você entende o que o próprio Paulo disse para tomar cuidado com as astutas ciladas do inimigo? Se ele não tem esse discernimento, e aquela moça continua. Mas Paulo percebeu, não, isso não é de Deus. Ele olhou para trás, repreendeu o demônio, e o espírito saiu dela. Você entende a diferença? Você entende como o demônio pode oferecer diversas facetas, diversas formas? Demônio para destruir o nosso casamento pode se apresentar numa loira de 1,80 m, irmãos. Tranquilinho. Entendeu? E tem muito pastor caindo nisso. Entendeu? Sem cadeia, sem babação, sem nada. Entendeu? Então é esse discernimento que nós precisamos estar atentos. Tá certo? Então, são ponderações, irmãos, e alertas que estão ao longo da Escritura sobre batalha espiritual e que nós, quer queiramos ou não, estamos inseridos nesse contexto de batalha espiritual, irmãos. Nós precisamos estar atentos para isso. Entendeu? Nós precisamos estar atentos. Sabe? Irmão, você já viu Satanás oferecendo benefício financeiro para alguém? Você já viu, não? Tem um texto claríssimo na Escritura. Quando Abraão encontra com o rei de Sodoma, quem é a figura do rei de Sodoma, irmãos? Entendeu? O rei de Sodoma disse, fica com os bens. Eles tinham vencido uma batalha, né? Abraão tinha vencido uma batalha. Ele se encontra com o rei de Sodoma. O que o rei de Sodoma disse? Fica com os bens, me dá as pessoas. O diabo não se importa com o dinheiro. E se Abraão aceita a oferta? Abraão não seria Abraão. O que Abraão disse para ele? Não pego uma tira da sandália, ele usa a expressão. Simples desse jeito. Irmãos, esse ano é um ano, graças a Deus, eu acho que esse ano vai ser mais light por causa da pandemia. Nem tudo é ruim na pandemia, viu? Nem tudo é ruim. Eu acho que a política vai ser menos, entendeu? Mas quantas igrejas que se vendem nesse tempo de política? Que ficam amarradas depois a um determinado candidato. Ah, pastor, mas tem que ter gente de Deus lá. Eu não estou dizendo que não tem que ter gente de Deus lá. Eu estou dizendo que púlpito é uma coisa e palanque é outra. Se um dia, irmãos, dependendo da dimensão que nós crescermos, e isso é uma palavra que eu tenho comigo já há muito tempo. Se nós um dia tivermos um candidato a vereador, qualquer coisa assim, ele vai tomar o microfone, irmão, sempre como irmão em Cristo, não como vereador. Entendeu? Nós podemos orar por ele, para que ele se eleja, para que ele possa nos representar lá. Porque eu entendo que é preciso, irmãos, ter gente lá. Imagina, irmãos, se fosse tudo Jean Willis lá, o que ia virar isso? Tem que ter gente de Deus lá. Tem que ter. Entendeu? Mas púlpito é uma coisa. Púlpito fala sobre coisas eternas. Palanque fala sobre promessas terrenas. Entendeu? Então, ainda que a gente, no futuro,
venha a ter pessoas candidatas dentro do nosso ciclo aqui de membros, ele sempre vai pregar a palavra como membro. Nunca como nunca como candidato. Sempre fiz essa divisão. Nós vamos chegar até onde nós chegarmos, irmãos, com os nossos recursos, dentro daquilo que Deus quer. Jamais vou usar uma expressão aqui, com o rabo preso com o político. Não. Eu entendo, irmãos, que a igreja foi feita para militar numa esfera diferente. Não ir de pires na mão em prefeitura. Eu entendo, eu via na história dos Estados Unidos, Billy Graham, foi conselheiro, Billy Graham, foi conselheiro de muitos presidentes. Os presidentes iam até ele, o Bush, não sei mais quem lá, iam até Billy Graham para tomar conselhos com ele. Esse é o papel da igreja. Não ir de pires na mão, pedir, sei lá o quê, entendeu? Pedir tijolinho, pedir terreninho, pedir, sabe? Não, isso é mendigância. Nós fomos feitos para abençoar. Ok? Eu sempre tive essa posição e vou mantê-la. Independente da dimensão que a gente chegar, ok? Glória a Deus. Então, e é interessante, né, Paulo, deu para entender até aqui, mas um pequeno conceito sobre batalha espiritual, mas quero falar um pouquinho sobre a batalha de Paulo em Éfeso. É interessante, né, Paulo era um cara diferenciado, irmãos. Deus deu uma unção de ousadia para esse homem aqui, irmãos. Ele é um valente. Ele chega nessa cidade de Éfeso, irmãos. Escute um pouquinho da história dessa cidade. Quem que você lembra de Éfeso? O Claudio vai se lembrar, eu acho. O que você associa com Éfeso? Ninguém se lembra de vocês? Claro, tu tinha que saber, Claudio. O que tinha lá de importante na cidade de Éfeso? Isso, a deusa. Eu digo Diana porque é a esposa dele, né? Mas não é aquela, ok? Tinha a deusa Diana dos Efésios, chamada pelos romanos, e o nome grego dela era Artemis, ok? Isso. Então, Paulo chega nessa cidade. Esse templo, irmãos, era algo magnífico. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha, irmãos, 127 colunas de mármore. Você tem ideia do que é isso? Não. 127 colunas de mármore, com cerca de 20 metros de altura cada uma. Quantos metros nós temos aqui, Douglas? 6 metros? Não tem 6, né? 4 metros? 3 metros e meio? Irmãos, 20? Imagina, nós temos aqui 3 metros e meio. Cada coluna, irmãos, que sustentava a estrutura, 127 colunas de mármore. Era 20 metros, irmãos. Pensa no gigantesco do templo, na coisa gigantesca do templo. E esse templo, essa cultura entre construções e desabamentos que corriam ali, aí depois vinha outro e reconstruía. Inclusive o nosso glorioso Alexandre o Grande ajudou a reconstruir aquele negócio, entendeu? Entre indas e vindas, começa o culto a essa deusa Diana no ano de 550 antes de Cristo. Então ela é anterior ao cristianismo. 550 antes de Cristo. São os primeiros relatos de culto a essa deusa, Diana, dos Efésios. Então você imagina, irmãos, o contexto de batalha espiritual que Paulo está entrando ali. Entendeu? Irmãos, é absolutamente desafiador o que Paulo enfrentou nessa cidade. E a gente vê um texto claro, sabe aonde disso, irmãos? Em Atos 19, 24. Abre lá comigo, por favor. Para a gente ver a recepção que Paulo teve. Atos 19, 24. Aqui, ó. Versículo 23. O tumulto em Éfeso. Irmão, Paulo era da bagunça, irmão. Paulo era um cara danado, irmãos. Você entende, irmão, que jeito de intrepidez?
Uma falsa ideia que às vezes a gente formula ao ler essas histórias, a gente pensa assim, que Éfeso era uma cidadezinha lá, tipo São Pedro de Alcântara, né? Você tem um vizinho aqui, e 500 metros depois mais um vizinho, né? Não, irmãos. Você tem ideia de quantos habitantes tinham em média? Claro que o IBGE não existia ainda, né? Mas em média, você tem ideia de quantos habitantes tinha em Éfeso nos dias de Paulo? De 400 a 500 mil habitantes em Éfeso. Às vezes a gente lê essa história, a gente cria uma imagem assim, uma cidadezinha lá, é Angelina, né? Angelina, você bota a segunda, já passou a cidade. É uma cidade primeira, como a gente fala. Se botar a segunda, cadê Angelina? Já passou. Né? Não é isso, não. Éfeso, nos dias de Paulo, tinha entre 400 e 500 mil pessoas. Nós aqui, esses dias eu falei um negócio errado sobre São José, a gente não pesquisa, né? A gente não... Eu disse que São José tinha 150 mil, não tem? Tem 250 mil. Eu estou uns 10 anos atrasado, irmãos. Tá? Agora estou me corrigindo aqui. São José tem cerca de 250 mil habitantes. Então dá 2 vezes São José. Dá o município de Floripa inteirinho. Ilha e continente. São cerca de 500 mil em Floripa. É isso aqui. Né? Tudo grudado, irmãos. Desfaz essa ideia como eu tinha. Paulo chegou lá no interior, tinha um colono ali, o outro colono lá embaixo. Não. Eram cidades densamente populosas. 500 mil pessoas, irmão. Tinham muitos filhos, tinha muita densidade demográfica. Tá? Então Paulo chega nesse contexto, irmãos. Ele chega nessa cidade. E o que ele faz, irmãos? Um alvoroço, irmão. Paulo era o cara do barulho. Entendeu, irmãos? Paulo chegou para estabelecer o reino. E quando o reino se estabelece, irmãos, as coisas saem do controle. Entendeu? Olha só o que ele diz ali. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço. Quando a Bíblia diz assim, a Bíblia é muito polida, ela é muito ponderada, né? Mas quando ela diz assim, não pequeno alvoroço, é confusão da grande. A tua diz grande confusão, a minha versão ela é mais ponderada, é mais antiga que a tua, eu acho. Então ela diz não pequeno. Mas sempre que uma versão disser assim, não pequeno, você pode colocar bagunça. Tá? Então Paulo chegou nesse não pequeno alvoroço. Certo ourives, sabe o que é ourives? É o que trabalha, né, com metais, né? Por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, né? Pela majestade do templo, o que esse cara fazia? Qual era a fonte de renda dele? Ele fazia miniaturas e as pessoas levavam aquilo para casa para estimular a fé. Alguma semelhança, não? Alguma semelhança com o presente século, não? Não, né? Isso é só em Éfeso, isso aí no Brasil não tem, né? Não tem. Muito bem. Certo ourives por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, dava não pouco lucro ao artífices, esse é o problema. E ele os ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, era muita gente que fazia, envolvida nisso, né? Senhores, vós bem sabeis que dessa indústria vem a nossa prosperidade. Tá vendo? Ganhavam muito dinheiro. E bem vedes e ouviam que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, este Paulo. Mas quem dera a gente em algum momento da nossa vida, alguém chegasse assim, este Clauri está bagunçando. Este Marcelo. Perturbador de Israel. Lembra como é que Acabe chama Elias? Perturbador de Israel. Irmãos, a gente está muito chuchu, irmãos. A minha palavra sábado, naquele evento lá para os pastores, é isso. Irmãos, nós estamos crente chuchu. Sabe o que é chuchu? Chuchu, você bota ou não bota, não muda o gosto. Né? Você bota chuchu, não sei porque a gente bota chuchu numa coisa, porque não muda o gosto. Sabe, você bota chuchu, não bota chuchu, não muda nada. Muda nada. Tanto faz. Fica um negócio ali sem... Sabe?
Mas Paulo, graças a Deus, não era assim. Esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Ó, não tinha movimento ecumênico com Paulo, irmãos. Toda a cidade estava estruturada em roda do templo, em torno do templo. Já viu isso em algum lugar, não? Alguma coincidência? Paulo chega nesse lugar e olha que ele... isso não está bom. Isso não está certo. Ele começa a pregar. E os caras se revoltam, obviamente se revoltam com aquilo, porque é a fonte de lucro, é a fonte de renda, é tudo para eles, né? Convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses, em letra maiúscula, os que se fazem com as mãos. Alguma semelhança com o presente, não? O que se produz com as mãos que é objeto de fé aí, irmãos? Verdade. Em Trindade, irmãos, né? Onde caiu aquele principado lá, né? Já foi. Onde caiu aquele principado lá. Irmãos, que absurdo, né? Irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui. Eu sei que tem pastor corrupto, irmãos, tem. Ninguém está aqui. Mas você viram aquele padre falando, irmãos? Padre Robson? Irmãos, eu tive em Trindade. Douglas é um município pobre. Paupérrimo. Vocês foram em Trindade também? Não é um lugar pobre. Cara, o padre me disse que ele teve a coragem de pagar 6 milhões num sino. Para fazer bem, bem, bem. Aquele barulho estridente, chato. Mas o sino não é da cultura cristã, o sino é do hinduísmo. Você quer saber? A Bíblia não fala em sino, ela fala em símbolo. É bem diferente. Sino não é um símbolo cristão, é um símbolo do hinduísmo, que foi adaptado do catolicismo. E o padre, Douglas, numa cidade paupérrima daquela, pobre daquela, me vai às câmaras e paga, paguei 6 milhões num sino. Não, quanto missionário, quanta obra de caridade pode se fazer com 6 milhões? Eu não sei o que é 6 milhões. Um templo, irmãos, parece o templo da Deus aqui, estimado em 1 bilhão e 400 milhões de reais. Bom, cara, o que é isso, cara? Me explica. 1 bilhão. 1 bilhão. Não é 1 milhão, é 1 bilhão e 400. Mata a fome da Venezuela. Para fazer um templo. Irmão, nós estamos gastando um trocadinho aqui, mas... pelo amor de Deus, né? É para trazer um pouquinho de excelência ao templo. Mas 1 bilhão e 400 milhões. E ele vai e fala isso, irmãos, com uma naturalidade. Ele não fica nem vermelho. Não fica nem vermelho. Isso é a cegueira da religião. Só se vende medalha naquela cidade. Principado. Mas que está caindo. Muito tempo o pastor José já ora para cair o principado em Trindade. Entendeu? Esses lugares de idolatria no Brasil, irmãos, tem que cair. Para que nós possamos viver o avivamento. Agora precisa de gente coragem. Para chegar e dar peitaço. Entendeu? Para dizer, não, isso aí está errado. Isso está errado. Tem gente precisando. Nessa pandemia aí, irmãos, em São Paulo, irmãos, eu fiquei abismado. Uma reportagem da Rede Record. Pessoas assim comuns, irmãos. Não é mais o craqueiro que está morando embaixo do viaduto, não. Pessoas comuns, muitos nordestinos que perderam o emprego, estão indo morar debaixo do viaduto, Claurinho, sabe? Porque ele perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, tem 2 filhinhos. Onde é que ele vai fazer? O que ele vai fazer, irmãos? Vai morar embaixo do viaduto. Não porque ele queira, não porque ele é um viciado, não, nada disso, é porque ele não tem chance. Ele não tem como. Ele não tem o que comer, irmão. Como é que ele vai pagar um aluguel?
Empresa fechou, irmãos. Milhares de empresas fecharam. Milhares de empregos foram perdidos. Na minha empresa, que é uma microempresa, tinha 11, agora tem 5. E os outros 6 foram mandados embora. Fala para esses 6 caras que estão perambulando em São José, para eles fazer isolamento social. Fala para eles fazer o hashtag Fique em Casa. O cara não tem comida, Douglas. Cara, você vê o filho com necessidade ali. Cara, quem que em sã consciência pega 2 crianças e mete embaixo de um viaduto, a não ser que não tenha mais opção? Mora num barraco, irmão, sujeito a pegar fogo a qualquer momento, porque é tudo gambiarra de fio. E aí o cara me gasta 1 bilhão e 400 milhões num templo e paga 6 milhões no sino. Essa gente vai prestar conta, irmãos. Essa gente vai prestar conta. Porque esse dinheiro não é deles. É dos fiéis que eles corrompem a fé. Isso é tudo doação. Gente, tem que ter um fim isso. Tem que ter um fim, como Paulo chegou em Éfeso. Não, gente, isso aí está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Agora, quem que tem coragem, irmãos? Hoje as igrejas querem pegar sobre o quê? Sobre prosperidade, sobre dinheiro. Entendeu? Não, cara. Nós não precisamos de um tempo com 1 bilhão e 400 milhões. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de um lugar bom. O Claudio sonhou conosco. Diz que tinha um lugar muito grande, sabe? Mas pode ser simples. Pode ser simples, como o nosso ambiente é simples. Porque o diabo é que chama a atenção para o exterior. Entendeu? Você vê o templo aqui, irmãos. 27 colunas de mármore. Pensa o visual daquilo. Isso devia ser lindo demais, né? Um dia os discípulos fascinados, o templo de Herodes também era bonito, né? Um dia os discípulos falaram, ó Senhor Jesus, que pedra, que coisa linda, né? Jesus disse, isso aí em 3 dias vai cair. A beleza não está no templo, a beleza está em nós, né? Deus não está aqui preocupado com o templo, se tem ar-condicionado, se não tem. Ele não está preocupado se a cadeira é de estofado ou se é de reciclado. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o quanto nós nos importamos em fazê-lo se sentir bem. Entendeu? Como eu disse para você, Deus não se importa com o carro que você tem, Deus não se importa com a casa que você mora. Ele só quer se sentir bem lá dentro. Só isso. Entendeu? Então, essas coisas, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que o Brasil há muitos anos anda debaixo dessas maldições, sabe, irmãos? Irmãos, tem coisas que extrapolam o normal e a gente não se apercebe, a gente entende como normalidade. Irmãos, esse vai ser o 4º ou 5º governador do Rio de Janeiro que não termina o mandato. Esse Witzel. O que tem naquele estado, irmãos? O que tem naquele estado ali, irmãos? Um agravante, esse Witzel, ele é juiz. E ele se elegeu exatamente com a campanha contra a corrupção, porque os 4 últimos, vamos lá, o Maioral, o Cabral, esse foi o Maioral, né? Esse foi o primeiro. Aí foi o casal Garotinho, que diz que é crente. O último foi o Pezão. E aí eles, nós, irmãos, 4 últimos governadores roubaram. Eu não vou roubar. Sabe? Então o Brasil anda... Não pode ser normal isso naquele estado. Não pode ser. Porque uma coisa, irmãos, é roubar um respiradorzinho aqui, entendeu? Uma coisinha pequena. Né? Isso aí é normal, irmão. Isso aí passa. Né? Mas assim... Mas uma sequência de 4 governadores, o 5º agora, e o último ainda juiz, um cara que deveria estar, né? Que coisa, o que é isso? O que tem? Sabe, é esse contexto, é isso que nós não nos apercebemos. Nós vamos entrando numa normalidade, não, a gente tem que ter um fim nisso. E nós, irmãos, somos chamados para isso.
entendeu? Para ponderar sobre essas coisas, para orar sobre essas coisas. Talvez você não tenha, eu vou ter que parar, tem muita coisa aqui, mas talvez você não tenha sido chamado para invadir, por exemplo, uma cidade de 400 mil pessoas e derrubar um principado como o da dita cuja deusa Diana aqui. Talvez você não esteja essa incumbência, mas talvez você tenha sido chamado na tua família para quebrar os principados que tem na tua família. Entendeu? E isso para Deus não importa. A gente pensa assim, ó, que, bom, o cara vou usar o exemplo de igreja, tá? O cara pensa assim, que o pastor que tem ali 5 mil membros, ele vai ser mais recompensado no céu do que o cara que tem 50. Não, isso é só na nossa cabecinha. Entendeu? Isso é só na nossa cabeça que funciona assim. Porque o que Deus, ele estabeleceu uma vida para nós, um propósito. Cada um de vocês e eu tem um propósito. Se nós cumprirmos aquilo, independente da dimensão do que você vai fazer, se você cumprir aquilo de uma forma cabal, ok? Cara, a tua recompensa vai ser gigantesca na eternidade. Entendeu? É isso? Tá? Então talvez você não tenha sido chamado para invadir uma Éfeso da vida, você não tenha sido chamado para invadir lá em São Paulo, no interior lá da vida, né? Não posso falar o nome, né? Mas para destronar um principal, talvez a gente não tenha nem a condição para isso hoje, né? Mas talvez você tenha sido chamado para espantar os demônios da tua família, que rodeiam lá, já talvez as gerações lá, entendeu? Você precisa analisar a tua família, né? A pastora fez algo muito interessante. Nós, né? Quando nós nos convertemos, a gente começou a analisar o histórico da nossa família. Entendeu? Coisas que são muito recorrentes, assim, irmãos, são principados que estão estabelecidos nas famílias. Sabe? Famílias que têm um histórico grande, assim, de suicídios ou tentativas de suicídios. São principados alojados. Entendeu? Homossexualismo, famílias que têm um histórico de homossexualismo, pessoas que têm um histórico de adultério, né? O pai adulterou, o filho adulterou, né? Pessoas que têm, o bispo Nilson sempre fala do histórico de violência da família dele, o avô dele era violento, o pai dele era violento e ele quase foi violento. Então nós precisamos identificar isso. Coisas que saem do alcoolismo, entendeu? Às vezes o avô morreu da cachaça, o pai, entendeu? Talvez você tenha sido chamado para quebrar, para dar um ponto nisso. E reescrever uma nova história. Né? O vaso do oleiro, entendeu? Talvez você tenha te chamado para isso. Para a tua geração futura. Né? Irmãos, o meu pai foi presidiário. A pastora foi presidiário também. Então nós tínhamos todo um histórico. Entendeu? Nós tínhamos um histórico assim nessa área, né? Nós quebramos isso. Ele ficou no spa um tempo, né? Então, nós quebramos isso, entendeu? Nós determinamos, não os nossos filhos, não os meninos. Entendeu? Tudo, irmãos, alcoolismo, espiritismo, tudo. Né? Não é, Claurinho? Né? O Claudio foi chamado para dar um ponto no espiritismo na família dele. Posso falar isso, não posso? Entendeu? Talvez você tenha sido chamado para alguma coisa. Para quebrar. Não, até aqui foi. Agora vou dar uma de Paulo aqui, vou chutar tudo. Entendeu? E isso principal de idolatria, irmãos. Tem que dar um ponto, entendeu? Para que nós possamos reescrever a história, para que nós possamos alinhar a nossa geração, entendeu? Precisa ser claro, irmãos. Deus sempre vai ser positivo. Se Deus te chamou para isso, porque Ele vai te dar a condição de você fazer. Ok? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar? Seguir você, aleluia, Pai. Nós te louvamos nessa noite, Deus, por esse culto, Deus, pelo exemplo de ousadia do apóstolo Paulo em Éfeso, Pai. Nós te glorificamos, Deus, por esses homens e mulheres, Deus, que tiveram uma coragem, uma ousadia
gigantesca. Às vezes a gente até, eu pelo menos me sinto assim, um tanto quanto envergonhado quando leio essas histórias, quando leio as histórias sobre os avivalistas. Talvez a gente não chegue nessa dimensão. Mas quem sabe, Deus, a gente possa, dentro da nossa condição, dentro da nossa limitação, mudar a história das nossas vidas, da nossa geração futura, das pessoas que nos rodeiam. Nos ajuda, Deus, a deixar um legado nessa geração. Nos ajuda, Deus, a sermos agentes de transformação, como diz o salmista, e quando um justo passa pelo vale árido, torna aquele vale um manancial de fontes. Nos ajuda, Deus, a espalhar vida através da vida que vem de Ti. No nome de Jesus. Irmãos, eu quero só encerrar com um testemunho. Uma das histórias de um dos avivalistas, grandes avivalistas da igreja. Um camarada, ele lidava só com criança. Esqueci o nome dele. Irmãos, ele fundou um orfanato. Ele chegou a cuidar de 200 crianças, irmãos. De uma só vez. Eu não lembro o nome dele, irmãos. Semana que vem eu vou me lembrar de trazer o nome dele. Irmãos, esse orfanato existe até hoje. Você entende o legado que ele deixou? Entendeu? Ele empenhou a vida dele no cuidado de crianças. Esse orfanato existe na Inglaterra até os dias de hoje. Jonathan Edwards. Esse cara. Entendeu? Lê a história dele. A história é fascinante. Sabe? Nós não podemos passar em branco essa coisa. Temos que deixar um legado para a geração futura. Amém, queridos? Deus abençoe você.